Flamengo amassa o Botafogo e conquista o primeiro título da temporada, e o Botafogo tem que abrir os olhos para o planejamento de 2025, que está extremamente atrasado. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse jogo, a fazer uma análise tática e comportamental dos times e o que eu projeto para o restante da temporada com esses jogadores. O Flamengo do Felipe Luiz jogou muito bem, amassou o Botafogo e deu para perceber que o Fogão estava num ritmo totalmente diferente dos jogadores do Flamengo. Isso acontece por quê? Porque eles começaram a pré-temporada depois, por causa do Super Mundial, e principalmente porque ainda não tem um técnico para 2025. Nesse ponto, o planejamento está atrasado. Eu vou passar aqui pelas escalações. O Flamengo basicamente jogou com aquilo que eu penso que pode ser o time titular do ano de 2025, tendo o Rossi no gol, o Wesley na direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro de lateral esquerdo, uma dupla de volante, sendo o Pulgar um pouco mais recuado, o Pulgar que eu não gostei do jogo dele, já o De La Cruz mais adiantado, assim como um segundo homem de meio de campo, mas também jogando ao lado do Pulgar, e esse sim jogou demais, o De La Cruz. Na direita, Gonçalo Plata, Gerson jogando um pouco mais avançado, como um terceiro homem de meio de campo, até mesmo como um 10, e o Michael pela esquerda e o Bruno Henrique como atacante de referência. Já pelo Botafogo, foi um time mais misto, mais mesclado. Alguns jogadores que eu considero do time titular e outros jogadores do time reserva. O John no gol, na direita o Matheus Ponte, acredito que aqui vai ser o Vitinho durante a temporada. O Lucas Halter, que errou no terceiro gol do Flamengo, que eu acredito que vai sair para o Vitória. O Alexander Barbosa, o Alex Telles na esquerda. Marlon Freitas e Gregory, essa vai ser a dupla titular. O Atlético queria contratar o Gregory, mas eu acho que isso não vai acontecer. Arthur na esquerda, que fez um jogo razoável, né? O Savarino no meio, cara, que eu acho que jogou mal. O Savarino não foi bem. Muita gente fala que talvez ele tá querendo sair do Botafogo e teve proposta do Zenit, mas ele ainda continua. E o Matheus Martins na esquerda, que eu também acho que não jogou bem. E o Igor Jesus, que fez uma partida honesta. Basicamente aqui são o Flamengo com o time titular mais entrosado, com o Felipe Luiz que cada vez mais vem melhorando o seu trabalho. E aqui eu quero destacar 3 pontos muito positivos do trabalho do Felipe Luiz. Primeiro, o Felipe Luiz tem um trabalho consistente já há 4 meses. É o segundo título dele em menos de 4 meses. Ele já tem uma saída de bola específica, ele já tem os seus jogadores de confiança, os jogadores confiam nele. A saída de bola, tanto curta, que sai desde o goleiro, passando pelos zagueiros, até chegar no meio de campo, ao ataque, como também a saída longa, que foi o segundo gol, onde o Rossi dá um chutão programado e o Bruno Henrique faz aquele golaço, que foi o segundo. Um outro ponto muito importante do Felipe Luiz é que ele sufoca o time adversário. Ele quer sempre ter a posse de bola. Apesar de ter ficado equiparado de 52 para o Flamengo e 48 para o Botafogo, as ações ofensivas com a bola, de maioria, foram do Flamengo. O Flamengo amassou nesse sentido o Botafogo, que quando tinha uma posse de bola, era uma posse de bola um pouco mais inerte. Já o Flamengo do Felipe Luiz tinha uma posse de bola objetiva e direta, que buscava sempre buscar o gol. Então foi muito importante. O Flamengo conseguiu amassar porque toda a posse de bola dele, ele se repercutia em ataque. E o terceiro ponto é como ele recuperou, por exemplo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ontem, cara, fez um jogaço. Como ele conseguiu recuperar a confiança do De La Cruz, que ali no final da temporada estava sendo muito criticado pela torcida. E assim, eu destaco que ontem os melhores jogadores da partida foram o Bruno Henrique e o De La Cruz, que foram muito, muito bons mesmo. Então, eu acho que, por exemplo, o Arrascaeta voltando, o que pode acontecer nesse meio de campo? O De La Cruz se transforma em 5, o Gerson volta a ser um segundo homem de meio de campo e o Arrascaeta volta para ser o camisa 10, o meio armador. E caso isso não funcionar, ficar um time ainda talvez um pouco mais exposto, não tenha tanta saída de bola,
pode ser um quarteto de meio de campo, tirando um dos pontas, que aí eu acho que o elo fraco é o Gonçalo Plata nesse sentido. E aí pode ficar Arrascaeta, mais centralizado, Gerson e De La Cruz, e na base das jogadas o Eric Pulgar. Então o Flamengo tem muitas opções para 2025 e o Felipe Luiz vai trabalhar muito bem. Lembrando ainda o Danilo, então pode ser que o Flamengo ainda jogue com 3 zagueiros, ou o Danilo pode tomar o lugar do Léo Pereira, que ontem fez uma partida boa também. Inclusive o Léo Ortiz também. Acho que o Léo Pereira ontem ainda foi melhor que o Ortiz. Já o Botafogo, cara, a gente vê que é um time assim que tá num ritmo da temporada inferior ao Flamengo. O Flamengo jogou uma final, por mais das dificuldades ali de chuva e tudo mais, e o Botafogo jogou um ritmo abaixo. A gente vê uma memória tática do antigo treinador, mas nada tão consistente ainda. O Botafogo tem que se apressar para buscar um técnico. O Arthur Jorge, queira ou não, a saída dele já era premeditada. E aí a gente vê que o John Textor está procurando nomes na Europa. Falam-se alguns nomes aqui que eu já até noticiei, mas nada muito concreto, então não vou aqui estipular. Mas é muito importante que o treinador chegando, ele avalie o elenco, cara, porque vai que eles trazem aí um treinador português, e esse treinador português vai olhar para o elenco e pedir peças. Cara, aí a janela nossa fecha daqui a pouco, e ele não vai ter as peças dele, porque ele não chegou, ele não avaliou o elenco, ele não conviveu, ele não viu quem pode ou não jogar. Então é muito importante que o treinador chegue e avalie o elenco. O Botafogo tem que pensar nisso. Então, hoje, apesar do Botafogo ter sido campeão da Brasileiro, da Libertadores, o Flamengo tem um trabalho muito mais consistente, chega muito mais preparado para o início do Brasileiro, né? Que vai começar ali no início de abril. Isso é muito importante. Essa confiança que o Felipe Luiz tem dado aos jogadores, que tem recuperado. Lembrando ainda que pode ser que chegue o Jorginho no Flamengo, e hoje o Jorginho chegando no Flamengo é uma peça importante, por exemplo, para entrar no lugar do Pulgar como primeiro homem de meio de campo. Dá mais força, mais confiança, melhor saída de bola para o Flamengo. Já o Botafogo é uma grande interrogação. Será que mais alguém pode sair? O Savarino pode ser que saia? O Igor Jesus recebeu uma proposta do Nottingham Forest. Será que outro time da Europa, se chegar com uma proposta, tira ele do Botafogo? Mano, são muitas perguntas que o botafoguense se coloca. Mas a principal é, cadê o técnico? A gente precisa de um técnico para desenvolver um trabalho já duradouro desde o início do ano. Esse foi o vídeo. Cara, eu falo de futebol brasileiro aqui no meu canal todos os dias, por isso eu peço que você se inscreva no meu canal, se inscreva, comente aqui a sua opinião, o que você achou desse jogo. Eu falo de futebol brasileiro todos os dias e por isso a sua inscrição é muito importante. No primeiro comentário eu vou deixar aqui o meu Instagram, me acompanhe lá. Eu estou começando a produzir conteúdo aqui no YouTube, vou começar a produzir conteúdo de futebol brasileiro lá no meu Instagram, por isso eu peço seu apoio, me siga lá, mas o mais importante, se inscreva no meu YouTube aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.